Oi, Tati. Oi, Nativa. Eu me chamo Piero. E a minha história começou em 2015, quando eu tinha 23 anos e levava uma vida como tantos outros jovens da mesma idade que eu. Eu havia nascido e me criado numa cidade do litoral, mas por conta da faculdade e do trabalho morava na capital. E foi nessa época que eu comecei a perceber algo diferente com a minha visão. Ué, será que eu tô precisando de óculos? Parece que eu tô enxergando meio embaçado. Agora pronto. Era só o que me faltava. Era uma espécie de embaçamento, uma perda de nitidez. E às vezes parecia até que eu tinha feito aquele exame para dilatar a pupila, sabe? Mas no início era um sintoma leve, então passou sem eu dar muita atenção. Por vezes achava que podia ser pressão baixa, muito calor, sei lá, estômago vazio, problema de vista, enfim, nada grave. Só que aquele sintoma começou a progredir e eu sentia um embaçamento em diversas ocasiões. Caminhando, me exercitando, vendo televisão, até que houve um episódio que me marcou bastante. Aconteceu quando eu fui até o estádio assistir um jogo de futebol e não conseguia acompanhar a partida, pois não enxergava quase nada. Naquela noite eu voltei para casa pensativo e pouco tempo depois veio a gota d'água. No dia 26 de outubro daquele mesmo ano, quando fui jogar futebol com os meus amigos, eu me dei conta que eu não enxergava a bola. E aí eu fiquei muito irritado e cansado com aquilo tudo. Voltei para casa frustrado e resolvi finalmente procurar um médico. Oi, bom dia. Queria marcar uma consulta com o otorrino. Marquei consulta, pois achava que podia ser uma labirintite. Foi então que o médico pediu alguns exames e uma ressonância magnética do crânio. Mas eu nem imaginava o que o destino me reservava. Com os exames em mãos, eu resolvi não voltar ao otorrino e decidi procurar um neurologista, que me deu a notícia que eu não esperava receber. Piero, as notícias não são animadoras não, viu? Você tem um tumor no cérebro. Seu caso é muito grave e você tem que operar o quanto antes. Como é que é, doutor? Tem certeza? Foi assustador ouvir aquela notícia aos 23 anos de idade. Eu nunca podia imaginar receber um diagnóstico daqueles. Em poucos minutos, milhares de pensamentos atormentaram a minha mente. Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? O que eu faço agora, Senhor? Me dá uma luz. Eu tinha duas escolhas. Eu podia alimentar um monte de energias ruins e fazer daquilo tudo um inferno, ou também tinha a opção de encarar como uma experiência pela qual eu ia precisar passar, mas de um jeito confiante, corajoso e acreditando que tudo podia dar certo no final. Então eu escolhi a segunda opção. Piero? Oi, doutor. Desculpa, eu tava aqui pensando, processando tudo isso. Se acalma, fica calmo. A gente faz o que tem que ser feito. Eu vou te encaminhar para o neurocirurgião. Fica tranquilo. Sim, sem problemas, doutor. Foi um mês maluco. E é claro que eu nunca voltei ao otorrino que me pediu o exame. O tempo passou voando e em dezembro eu estava a caminho do centro cirúrgico. O tumor que eu tinha era do tamanho de uma laranja e não pôde ser retirado completamente, pois parte dele estava em uma região importante do cérebro, ou seja, ligado a funções essenciais do organismo. A perspectiva era acompanhar o quadro e seguir com a vida. Mas haveriam surpresas. Fiquei em repouso por 20 dias com uma cicatriz enorme na lateral da cabeça. Ficava assim do lado esquerdo. Eu parecia estar me recuperando bem, quando passado 3 meses, um exame mostrou que havia rompido uma veia na cabeça e eu precisei passar por uma segunda cirurgia. Meus amigos, não estava nada fácil enfrentar todo aquele processo. Mas era o que precisava ser feito, então não tinha jeito. Fiz. Eu tinha combinado comigo mesmo isso
que não ia desistir e não desisti. Logo após essa segunda cirurgia, houve uma mudança de protocolo adotado pela Organização Mundial da Saúde, sugerindo radioterapia e quimioterapia, mesmo em casos de glioma de baixo grau, como era o meu. Eu avaliava com o meu médico como seriam as sessões e, conforme os meses foram passando, aquele embaçamento visual continuava exatamente igual. E isso me levou a uma consulta com o meu neurooftalmologista. Foi então que ele me pediu mais exames e, através dos resultados, ele desconfiou que aquele embaçamento podia não ter relação com o tumor. A pedido dele, eu fiz outro exame mais específico, aquele do líquor. Foi quando recebi um novo diagnóstico, apenas 8 meses depois de ter descoberto o tumor. Bom, Piero, o seu embaçamento visual tem uma explicação. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de esclerose múltipla. Esclerose múltipla? Já, mas... Pois é, foi isso que o seu exame mostrou. E infelizmente a esclerose não tem cura. É uma doença inflamatória crônica que ataca o sistema nervoso central, e o embaçamento visual que você tem é um dos sintomas, além de outros que você pode ter, como formigamento no corpo, perda momentânea da visão, fadiga, fraqueza muscular, dificuldade de locomoção. Mas apesar de não ter cura, essa doença tem controle. Pois é. Tumor, cirurgias, esclerose múltipla. Era difícil de acreditar em tudo que estava acontecendo comigo, tudo que estava passando. Mas logo em seguida, o sentimento que veio foi de gratidão. Isso mesmo, gratidão. A esclerose múltipla, que ainda não tem cura, causou embaçamento visual. E foi graças a esse sintoma que eu descobri o tumor que crescia silenciosamente no meu cérebro. E que, se não fosse descoberto, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Por isso, em nenhum momento eu fiquei bravo ou reclamei. Mesmo com as duas doenças, eu nunca tive medo de morrer. O meu temor era o de olhar para trás e perceber que eu não tinha vivido uma vida da qual eu me orgulhasse. De não ter feito as coisas que eu gostaria de ter feito. Mais uma vez, aquela decisão lá do início de ter um olhar positivo sobre as minhas adversidades fez toda a diferença. Eu iniciei o tratamento então da esclerose em agosto de 2016 e sempre procurei levar a minha rotina o mais natural possível. Continuei trabalhando, estudando e concluí a faculdade de Publicidade e Propaganda. Os exames periódicos de controle sempre precisavam ser feitos, até que no final de 2017 verificou-se uma nova evolução do tumor. Era preciso uma nova cirurgia. A tentativa seria retirar o máximo possível desse tumor, claro que sem afetar as partes importantes. Para isso eu deveria estar acordado, interagindo com o cirurgião. Para ele verificar as capacidades preservadas. A cirurgia correu bem, mas de novo houve uma intercorrência inesperada e eu precisei passar por uma nova intervenção cirúrgica. Na sequência, iniciei um tratamento de 1 ano, incluindo rádio e quimioterapia, já que o tumor havia se mostrado ativo. E foi depois disso que surgiu uma oportunidade de morar a trabalho em Fernando de Noronha, no Nordeste brasileiro. Eu fiquei um tempo lá, até que a pandemia provocou o fechamento da ilha e interrompeu o projeto. Em 2021, dei início a outro projeto de vida e estava trabalhando fora do Brasil, em Portugal. Mais um exame de controle mostrou que o tumor tinha voltado à atividade e precisei vir ao Brasil para a retomada do tratamento. Realizei novas sessões de radioterapia e estou no curso de um tratamento de 1 ano de quimioterapia. Foi muita coisa, eu sei. É inegável. Até escrevi um livro. Essa história, ou parte da minha história, como costumo dizer, trouxe muitos obstáculos para a minha vida. Foram atividades, desejos e planos adiados. Alguns até abortados. Muitas coisas foram deixadas de lado. Outras realizadas.
Houveram adaptações, mudanças de olhares e uma capacidade, mesmo que com dificuldade, de enxergar beleza e gratidão no meio de anos intensos e que exigiram muito de mim. Mas um dia me perguntaram se eu abriria mão de qualquer coisa dessas que vivi. E eu disse que não. Passei por muitas dificuldades, claro que sim. Ainda passo. Vivo tendo que me adaptar a coisas e viver sem outras. Mas o que tenho aprendido, o que tenho conhecido de pessoas e histórias, e acima de tudo, o que tenho reciclado de pensamentos, no fim, é motivo de muita gratidão. Compreendi que a minha alma é feliz, em qualquer situação, com muito ou pouco. A doença afetou meu corpo apenas. A alma continua saudável. E isso me permite estar aberto a tudo e ver bênção onde eu poderia enxergar tragédia. Hoje eu procuro viver os meus dias observando o milagre em tudo. E a minha vida nunca parou. Esse é o ponto. Jamais permitiria isso. Serei feliz até quando eu puder. Trabalhei sempre, sorri e tenho plena consciência de que o inesperado acontece com qualquer um e não temos o que fazer e nem como interferir. A única coisa que podemos definir é como vamos encarar, como um problema ou como uma situação. Adotar uma postura otimista, de confiança e de gratidão é algo que está ao alcance de qualquer pessoa. Aconteceu comigo.